Confesso que é um pouco difícil tentar transmitir alguma coisa com esses homens aqui na retaguarda. Mas Deus tem misericórdia da minha vida. E por essa semana, Deus vinha falando comigo através de uma palavra já bem conhecida da amada igreja. E muitas vezes, quando Deus me entrega alguma coisa, quando tem que compartilhar alguma coisa, normalmente eu sempre procuro uma confirmação de Deus para isso. E às vezes eu sou meio chato. Às vezes eu busco uma confirmação, peço mais uma. Senhor, dá para ser mais a terceira? Para poder ter certeza que era isso. E desde o início, principalmente já do dia de hoje, até o momento que Deus começou a tratar comigo, Deus já começou a falar através da palavra e começou a confirmar no meu coração. Desde o início do louvor, Deus já vem tratando comigo. E hoje, o texto que a gente vai ler se encontra no livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 5, um texto bem conhecido, a igreja conhece bem. Foi até citado aqui hoje, já. Conforme você for encontrando, vá se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor. A partir do versículo 25. Amém? A partir do versículo 25, diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Até aí, pode sentar. Vou fazer uma oração, não invalidando as orações já feitas, mas orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Deus, tua palavra foi lida, Senhor. Senhor, nessa noite eu venho te pedir, Senhor, não invalidando nenhuma oração que já foi feita aqui, mas venho te pedir, Senhor, que tu venha falar conosco, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Porque quando nós recebemos uma palavra, Senhor, primeiro nós somos tratados para trazer para a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que tu vai tratar com cada um aqui em específico, Senhor. Porque como já foi citado, Senhor, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E nós cremos, Senhor, que tu és um Deus de milagre, um Deus de providência, e nós já vemos a tua atuação no nosso meio, Senhor. E nessa noite eu venho te pedir, Senhor, que tu continue se fazendo presente, Senhor. Derrama do teu poder e da tua glória sobre esse lugar, Senhor. Nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, eu confrontei ele com algumas outras passagens que também tem na Bíblia, como no livro de Mateus também relata. Livro de Mateus, capítulo 9, ali entre o versículo 20 e 22, também relata sobre esse texto. E no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43, também fala sobre esse texto.
E quando eu meditava sobre esse texto, Deus foi falando algumas coisas ao meu coração. E nós vamos analisar algumas coisas, não baseadas só nesse texto, mas apesar de Lucas sendo doutor, eu preferi trazer uma palavra que está em Marcos, porque ele conseguiu transmitir com um pouquinho mais de riqueza de detalhe. E você vai entender nessa noite o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Quantos creem aqui que Deus, Ele pode realizar um milagre nessa noite? Para Ele realizar o milagre, vai depender da tua fé. Porque o Deus de milagre, o Deus de promessa, aquele que te resgatou do lamaçal, Ele está aqui hoje, Ele se faz presente nesse lugar. E aquilo que tu tem colocado diante de Deus, mediante a tua fé, Ele vai realizar. Porque Ele é o Deus do impossível. Não sou eu que faço. Se dependesse de mim, coitado de mim. Mas é o Senhor. Porque é para Ele, é por Ele. São todas as coisas. E nessa noite Ele vai falar contigo, como Ele falou comigo. Analisando um pouco a história, um pouco antes, eu vinha meditando sobre outros textos que falam sobre alguns milagres que Jesus realizou. Um se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 22, ali fala que Jesus, Ele cura um endemoniado. E esse endemoniado que Jesus cura, o demônio específico, ele causava, o menino ficava mudo e surdo, mudo e cego, perdão. E quando Jesus chega e faz o milagre, Ele torna a ver. Numa outra passagem, eu vinha olhando e em Marcos também, capítulo 9, conta a história de um menino. E esse menino, toda vez que o demônio se manifestava, ele era atirado no chão, se jogava no fogo e já não sabiam mais o que fazer. E levaram esse menino até Jesus. E quando Jesus, ele vê esse menino que começa a se debater, começa a se agitar, Jesus, ele ordena uma palavra. E Jesus diz assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse menino agora. Então nós começamos a entender que existem demônios específicos que atuam em certas áreas da nossa vida. Uns querem nos impedir de falar, outros querem nos impedir de ouvir, outros querem nos impedir de ver. Aí, passando mais um pouco a palavra, aí eu chego no livro de Lucas, encontro uma passagem que várias vezes já foi pregada aqui, sobre o endemoniado de Gadara. E aí, nós vemos que quando Jesus chega naquele lugar, era um homem que o demônio fazia com que ele andasse nu, ele morava nos sepulcros, todos tinham medo dele, andava acorrentado. Mas quando Jesus se desloca para esse lugar, houve libertação. Ele foi liberto, houve a cura. Então nós entendemos que, como foi falado no louvor, quando nós estamos no caminho do milagre, Jesus passa. Quando Ele passa por ali, nada permanece do mesmo jeito. Não tem como continuar do mesmo jeito, porque onde Jesus passa, Ele transforma. Onde Jesus passa, a cura. Onde Jesus passa, a transformação. E Ele está nesse lugar hoje. A palavra de Deus diz que se tu creres, tu vai ver a glória de Deus. Quantos creem nisso nessa noite? Meu irmão, se você crê, Deus vai fazer o milagre. Porque foi Ele que te resgatou. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é poderoso na batalha. Ele não perde uma batalha. E existem batalhas que nós nem precisamos ir, porque Ele vai à frente. Ele vai à frente e nos dá a vitória. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Antes que a tua oração chegue à tua boca, Deus já sabe. Por que
Ele decifra o teu coração. Ele decifra aquilo que está no teu coração antes de chegar aos teus lábios. Antes de você pedir ao Senhor, Ele já sabe o que você precisa. Só que muitas vezes, Deus, para ordenar a bênção na tua vida, Ele precisa de que você dê um passo. Ele precisa que você reconheça que Ele é Deus e que você não é nada sem Ele. Porque muitas vezes, quando nós achamos que podemos alguma coisa, não acontece nada. Sabe por quê? Porque existe uma palavra. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E é esse mesmo Deus que está aqui nessa noite, meu irmão. É o Deus do impossível. Muitas vezes nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas petições, colocamos diante do Senhor, mas nós continuamos segurando. Nós entregamos e continuamos assim, segurando. Não tem como Deus trabalhar dessa maneira. Nós não ouvimos dizer aqui hoje que Deus trabalha até no silêncio. Ele trabalha, meu irmão, Ele não para. Lembro da passagem de Elias no Monte Carmelo. E ali aqueles profetas de Baal começaram ali a se mutilar, clamando ao Deus Baal para que Baal descesse ali e consumisse o holocausto. E eles ficaram clamando, clamando, até que Elias, com muita ousadia, diz o seguinte: olha, de repente o teu Deus Baal, ele deve estar dormindo, clama mais um pouquinho. De repente ele está dormindo. E na medida em que Elias, ele restaura o altar, porque nós temos que restaurar o nosso altar cotidianamente. Elias restaura o altar, e aí quando Elias restaura o altar, ele clama ao Senhor e o fogo desce do céu. E o holocausto estava envolto a água. E Deus consome todo aquele holocausto, porque Ele é Deus. Como Ele é Deus na minha vida, Ele também é Deus na tua vida. Só que para isso tu tem que crer. Você tem que crer que Ele pode fazer. Não adianta você orar ao Senhor, entregar uma questão a Ele e continuar puxando com a outra. Não adianta. Nós temos que entregar. Senhor, Tu podes. Senhor, Tu faz. Senhor, Tu cura. Senhor, Tu liberta. E aí quando você entrega nas mãos do Senhor e deixa Ele cuidar, Ele pega aquela questão e fala assim: meu filho, agora sou eu. Agora eu sou o grande eu sou e eu vou agir na tua vida. Porque Ele é Deus. Não adianta. Não adianta eu pedir, falar: Senhor, faça pelo meu nome. Ele não vai fazer porque eu não sou ninguém, eu não sou nada. Mas quando nós colocamos o nome de Jesus na frente, é Ele. Porque Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Muitas vezes nós não precisamos guerrear, meu irmão. A única coisa que Deus quer é que tu coloque diante dEle. Que tu coloque, que tu dobre o teu joelho diante dEle. E Ele vai fazer o milagre acontecer. Senhor, eu não sei. Nessa noite eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei se o teu problema é um milagre, é um impossível, é uma cura, é uma libertação. Eu não sei porque você está aqui nessa noite, mas Deus sabe. Deus sabe, é Ele que está presente nesse lugar. E quando Ele está presente em qualquer lugar, não tem como nada permanecer do mesmo jeito. Eu lembro uma vez que Deus operou na minha vida e foi tremendo. Uma vez se eu não me engano, eu já até contei algumas vezes aqui. Uma vez eu estava numa fase muito complicada da minha vida, numa crise financeira que só Deus poderia agir naquele dia. E aí saí para trabalhar. E quando eu saí para trabalhar, eu coloquei diante de Deus e falei assim: Senhor, naquela época era até... Eu sou tão antigo assim não, mas naquela época o Vale Transporte era de papel.
Misericórdia. Mas, quando eu saí para trabalhar, eu saí com aquele vale transporte na mão e falei assim: Senhor, hoje é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho. E aí eu lembro que no domingo, antes de chegar na segunda-feira, eu vim à igreja e coloquei assim diante de Deus. Falei assim: Senhor, aqui está o meu dízimo. Não tenho nem com que trabalhar amanhã. Se eu pegar o ônibus errado, eu vou ter que ir o restante do caminho a pé. E aí, quando eu chego lá no meu trabalho, e aí no domingo eu cheguei e entreguei. Falei: Senhor, toma, é teu, estou devolvendo, não é meu. E aí fui trabalhar. Quando eu chego no trabalho, a primeira notícia que eu recebo, na recepção logo do trabalho, a recepcionista disse assim: Fábio, a dona da empresa quer conversar com você. Ela mandou você ir até a sala dela. Aí ela falou assim: mas antes de você ir até a sala dela, passa no RH. Eu falei: meu Deus, agora pronto. Eu falei: Senhor, agora pronto. Agora tô com o vale transporte. Olha a nossa... Não estava entendendo o mistério de Deus. E aí eu falei assim: tá bom, vamos lá. Fui lá. Quando chego na sala dela, no RH, ela fala assim: Fábio, olha só, tem algumas coisas aqui pra gente acertar. Eu falei: é? O quê? Eu nervoso. Falei: Senhor, agora, só o que me falta agora é, além de tudo, sair desempregado. Eu falei: mas o Senhor está na frente. Ela falou: senta aí. Quer uma água? Eu falei: meu Deus, vai direto ao assunto para poder adiantar meu tempo aqui. E aí ela falou assim: senta. Aí eu sentei. E aí ela falou assim: Fábio, dona da empresa pediu para conversar com você. Eu falei assim: mas aconteceu alguma coisa? Meu setor deu algum problema? E aí ela falou assim: não, Fábio, muito pelo contrário. A dona da empresa pediu para eu te chamar aqui hoje, porque hoje ela vai te entregar uma bonificação. Eu falei: bonificação do quê? Ela falou assim: não, foi um mês que foi muito produtivo, você trabalhou bem, você produziu bem, e ela mandou você vir aqui te dar uma bonificação. Eu falei: o quê? E aí eu comecei a entender o que Deus estava fazendo naquele lugar. E aí quando ela falou assim: ó, passa ali que a menina vai acertar com você. E aí quando eu olhei assim, olhei pro... Hã? É isso, meus irmãos? Era quase 4 vezes o valor que eu tinha para receber. Eu falei assim: Senhor, o que é isso? Quando tu coloca nas mãos do Senhor, ainda que com pouca força, mas deixa nas mãos dele. Ele é poderoso. Ele é poderoso na batalha. Não importa qual é a situação que tu estejas colocando na mão dele, mas ele é Deus. Ele é Deus. E aí, depois dali eu saí maravilhado. Falei: Senhor, o que é isso? E aí, como se não bastasse, passou um tempo, Deus tratou comigo em outra situação. Estava próximo do meu filho Asaf nascer e já vinha de muitas complicações. E aí quando ele tá para nascer, já nasceu às pressas, aí o médico chega e fala assim: olha, tu crê em Deus? Eu falei: creio. Aí ele falou assim: olha, porque é só um milagre mesmo, tá? Pro seu filho nascer é só um milagre. Começa a orar, rezar, o que você for fazer, mas é só um milagre. E aí ali, se tinha chão ali, eu não vi mais o chão. Eu só me lembro de ter caído de joelho. Falei assim: Senhor, tu vai agir. E aí passou muito tempo ali, Deus começou a trabalhar no meu coração. E aí, meus irmãos, passa tempo, ninguém traz notícia nenhuma. E aí, de repente, vem o médico e fala assim: olha, eu não sei o que aconteceu, a única coisa que eu posso te dizer é que teu filho nasceu. E eu falei: meu Deus, agora tem um porém, ele nasceu, mas olha, pode ficar com sequela. Eu falei: não, eu creio no Deus do impossível. Meu filho hoje tem 3 anos e não tem nenhuma sequela, muito pelo contrário. Todos que acabam analisando ele falam: seu filho é muito esperto. E aí eu lembro
que Deus é um Deus de promessa. Eu lembro que Ele é um Deus que quando Ele faz completo. E toda vez que eu lembro disso, eu lembro que vale a pena acreditar. E aí, meus irmãos, eu relatei algumas passagens aqui para vocês. Algumas passagens que nós lemos foi sobre o menino. Não sei se você lembra agora, falei agora há pouco. Algumas atuações do inimigo, algumas atuações que vão agir para que você não veja. Vai afetar, para afetar a tua visão. Outras, para que você não ouça. Outras, para que você não fale. E aí eu analisando essas situações e analisando esse texto, eu lembro que já foi falado aqui, o pastor também falou, que nenhuma ferramenta preparada contra ti prospera. Então, meus irmãos, é crer. Deus é fiel. E quando nós cremos nele, ele faz o impossível. Não importa o que você tem colocado diante de Deus. Mas se você colocar com fé, a única certeza que eu tenho é que Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Porque a palavra dele não volta vazia. E quando ele lança uma palavra, ele dá a vitória. E ele vai lançar a palavra hoje. Já lançou a palavra. Basta que tu crê. Basta que você receba. E Deus vai fazer o sobrenatural na tua vida. Quando eu analiso esse texto, e volto ao texto de Marcos, eu vejo uma mulher desesperada. A Bíblia relata que há 12 anos ela vem sofrendo com um fluxo, com uma hemorragia grave. A Bíblia não relata se ela era rica, muito rica, se ela tinha muitas posses. Mas eu acredito que uma pessoa em 12 anos, ela vem gastando tudo que ela tinha posses, ela tinha algumas coisas, porque há 12 anos, e se nós formos lembrar, naquela época, ali, era regida com mão forte. Eles cobravam impostos caros, os romanos ali atuavam e cobravam caro. Então eu imagino que ali, para quando ela chegasse para um doutor, para algum médico, para quem quer que seja, eles iam tirando tudo que ela tinha, mas não resolviam o problema dela. E foi se passando tempos, eu imagino que ela foi ficando frustrada. 12 anos se passaram. Ela procurou em diversos lugares, mas ela não encontrou a cura. Ela não encontrou a restauração. E aí, quando eu analiso e vejo que faltava ela encontrar a pessoa certa. Muitas vezes eu e você procuramos em tudo quanto é lugar, mas procuramos com as nossas mãos. Corremos para lá, corremos para cá. E aí, ai Senhor, estou precisando disso. Aí você corre para lá. Senhor, eu preciso agora daquilo. Corre para lá. Mas sabe o que acontece? Vou te dar um exemplo. Você já viu o cachorrinho, quando ele quer pegar o próprio rabo? O que ele faz? Ele circula, mas não consegue pegar. Assim somos nós. Quando estamos correndo somente atrás da bênção e não do abençoador. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos seguirão os que crerem. Não é você que tem que correr atrás da bênção. Ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Só que para isso tu tem que crer. E eu vejo uma mulher nesse texto desesperada. Só que no versículo 27, depois de gastar tudo, diz que ela percorre tudo quanto é lugar até que ela ouve falar de Jesus. Ela ouviu. De repente, nessa noite, eu e você precisamos ouvir.
ouvir o que o Espírito Santo tem para te dizer nessa noite. Ele já falou desde o início. Muitas vezes nós entramos aqui preocupados com amanhã. O que eu tenho que fazer amanhã? Aquela conta que eu tenho que pagar. E não escutamos o que Deus tem para fazer nesse lugar. Quando nós paramos para ouvir a voz do Senhor, sabe o que acontece? Você vai no caminho certo. Você não dá volta no Egito. Quando você para ouvir a voz do Senhor, Ele te dá um direcionamento. Ele fala: Jailson, é por aqui. Ele fala. Só que muitas vezes, com a nossa correria do dia a dia, nós não temos tempo para esperar Ele falar. Nós queremos agir. Porque hoje nós vivemos num mundo que é muito imediatista. É tudo na hora. É tudo, tem que ser naquele momento. Se não for, não serve. Muitas vezes, até eu mesmo pego meu celular e aí quando eu vou, nossa, está demorando para chamar, o que está acontecendo? E já ficamos nervosos porque demorou. Muitas vezes a gente pega no trajeto do teu trabalho, você vai andando, você vai caminhando, só que você está ali preso ao celular, muitas vezes ali conversando, e Deus queria te usar para falar com a pessoa que está do teu lado, mas você não ouviu, você estava ocupado. Deus precisa de pessoas disponíveis. Quando você se coloca disponível nas mãos do Senhor, você não precisa correr atrás de nada. Daquilo que tu tem falta, Ele supre. Antes que a palavra chegue na tua boca, Ele te entrega. Porque Ele conhece o teu coração e a palavra de Deus fala que Ele sonda o nosso coração. E se Ele sonda o teu coração, Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que tu tem colocado diante dEle. E aí, analisando um pouco mais o texto, eu lembro que essa mulher, ela precisou passar por cima da lei. Porque, segundo a lei de Moisés, em Levítico capítulo 15, trata ali especificamente sobre fluxo. Diz que naquela época, qualquer fluxo, a pessoa era imunda. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela ficava isolada até da própria família. Ela não podia se aproximar de ninguém. Ela corria o risco de ser apedrejada. E aí eu olho e vejo uma mulher desesperada, que precisava, mas ela ouviu falar que alguém poderia resolver o problema dela. E eu fico imaginando, ela já tinha ouvido dizer que muitas pessoas poderiam resolver o problema dela, mas ela já estava desacreditada. Mas eu fico imaginando que o que ela ouviu falar de Jesus foi algo impactante. O que você tem falado de Jesus? Porque o que ela ouviu foi de uma forma tão forte que ela resolveu quebrar a lei, quebrar barreira e foi até o encontro do Mestre. Eu não sei qual é a barreira que tu tem que quebrar nessa noite. Eu não sei qual é a atitude de fé que você tem que tomar nessa noite. Mas uma palavra eu tenho para a tua vida. Se tu tomar uma atitude de fé, mesmo que tu esteja caminhando aonde você não está vendo, o Senhor vai te sustentar. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar controle. Ele vai te sustentar. Porque Ele é o Deus do impossível. E aí eu fico imaginando numa passagem bem específica que fala, vou citar mais duas passagens. Uma é a de Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, pega Isaac, teu único filho, leva ao monte e sacrifica. E aí eu fico imaginando a cabeça de Abraão como um pai. Ele cria no Deus que ele servia. Mas quando eu paro para analisar e penso por um instante no meu filho, eu já penso: Senhor, isso é brincadeira. Sacrificar o meu filho? Que isso? E Abraão, ele tem uma atitude de fé. E a diferença que faz nesse texto é você saber em quem você está crendo. E quando Abraão chega
Eu imagino ele ouvindo ali Isaac falando: pai, eu estou vendo todas as ferramentas para o holocausto, mas onde está o cordeiro? E aí Abraão fala assim: filho, Deus proverá. Deus proverá. E quando ele vai estender a mão sobre o seu filho, o anjo do Senhor fala assim: Abraão, basta. Eu imagino que Deus olha e diz assim: meu filho, eu já sei onde é que está a tua fé. A tua fé não está na matéria. A tua fé está em mim, que posso realizar o impossível. Ele sabia que ainda que ele estendesse as mãos sobre o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitar. Essa é a diferença do nosso Deus, meu. E aí, quando eu dou um passeio no Novo Testamento, eu lembro da história de Lázaro. Lázaro morre. E aí colocam Lázaro preso. Está preso lá, envolto a atas, a ataduras, e tampam com uma pedra. Jesus vai fazer o milagre. Ele chega e vai realizar o milagre. Mas só que faltava uma coisa, que muitas vezes eu e você, nós não queremos fazer. Sabe o que era? Para Jesus realizar aquele milagre, faltava retirar a pedra. Falta eu e você retirar a pedra. Aquilo que tu pode fazer, Deus não vai fazer por você. Quando você acreditar, Deus vai fazer o milagre. O primeiro passo você deu, você veio até aqui. Agora você tem que crer que Ele é o Deus do impossível. Você tem que crer que o seu Redentor vive. E Ele vai se levantar e vai te dar a vitória. E eu falei sobre 4 coisas. Já estou finalizando. Eu falei sobre a visão. São coisas que o inimigo tenta te roubar. Preste bem atenção. A visão. Seu sentido, para que você não sinta a presença de Deus. Ele também quer roubar isso. Ele quer roubar a tua audição, para que você não ouça. E Ele quer roubar a tua fala, para que tu não fale. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir. Se você não ouvir, você não tem fé. Se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Tá vendo, meu irmão, como é importante? E aí, eu vou falar sobre a visão. O inimigo não quer que tu veja. Ele não quer que você veja nem com os teus olhos espirituais. Porque ele sabe que se você enxergar, você vai ver o que Deus tem para fazer na tua vida. Você vai enxergar quem você é através da ótica de Deus. E ele tenta roubar a tua visão. A primeira coisa que o inimigo fez quando ele capturou Sansão foi cegá-lo. Ele não enxergou mais. E aí ele virou um bonequinho nas mãos dos filisteus. Porque ele não enxergava mais. E você sem visão, você não tem direção. Um costume que eles tinham quando eles capturavam reis naquela época era arrancar o polegar e arrancar o dedão do pé. Por quê? Porque sem o polegar você não consegue segurar. Sem o dedão do pé você fica sem direção. E essa é a intenção do inimigo. Ele quer roubar a tua fé através da tua audição, da tua visão, dos teus sentidos. Se você não falar daquilo que Deus fez na tua vida, não tem testemunho. Se não tem testemunho, quando nós ouvimos um testemunho de alguém que recebeu um milagre, o que acontece? Nós somos edificados. E se você não falar de Jesus, não tem edificação. Nessa noite, meus irmãos,
Deus está aqui. Ele quer realizar um milagre na tua vida. Eu não sei o que tu tem colocado diante de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Já estou finalizando. Deus, Jesus, aonde Ele chega, Ele transforma. Aonde Ele chega, Ele cura. No caminho que Ele passa, tudo à sua volta muda. Porque não tem como, depois que você conhece a Jesus, depois que você recebe uma palavra, você conhece, não tem como você permanecer da mesma maneira. Não tem como você continuar do mesmo jeito, porque Ele é Deus. Vou te contar uma história. Existe uma história que eu ouvi, você também já deve ter ouvido. Mas existiam 2 camponeses. Os 2 precisavam de chuva. Os 2 clamaram ao Senhor. Falaram: Senhor, eu preciso de chuva. Um deles foi até o campo e começou a preparar o campo. Foi lá arar a terra, porque ele orou e creu. O outro orou, ficou sentado. Vou aguardar a chuva vir. Você acha que quem recebeu o milagre foi aquele que creu? Foi aquele que orou, mas também deu um passo. A oração, ela é dividida. Oração é orar e agir. Dá o primeiro passo hoje. Você não está vendo, mas Deus vai fazer. Porque em Hebreus diz que Hebreus 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se podem ver, mas daquilo que você espera. Meu irmão, Deus vai fazer nessa noite, mas para isso tu tem que dar um passo de fé. Eu não sei como você vai fazer para chamar a atenção de Deus nessa noite, mas se você conseguir chamar a atenção de Deus nessa noite, Ele vai fazer o milagre. Coloque-se na disposição, coloque-se disponível e Deus vai realizar o milagre na tua vida. Eu creio, Deus vai fazer, meus irmãos, em nome de Jesus.